Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à nossa jornada de debates eleitorais do SAFOR. Este é o nosso quarto encontro com a temática gestão ambiental nos municípios, os principais desafios. É uma alegria muito grande receber todos vocês aqui, os que já estão nos acompanhando desde o primeiro encontro, aqueles que foram nos acompanhando aí ao longo desses dias, seja acompanhando ao vivo aqui no momento de realização da live, seja acessando aí os vídeos que ficam disponíveis na escola do SAFOR. Bom, a nossa jornada de debates eleitorais é uma iniciativa do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, que é a Escola de Governo, em parceria com a Consultoria Legislativa. Eu sou o Geraldo Leite, faço parte da Consultoria Legislativa e vou conduzir aqui, em nome da Câmara dos Deputados, através desses seus dois órgãos, essa nossa conversa sobre gestão ambiental. Para o nosso encontro de hoje, nós temos o prazer de receber aqui dois estudiosos desse assunto. O doutor Hugo Frazão, Hugo Frazão, ele é juiz federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele é mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica e doutorando em Teoria dos Direitos Fundamentais pela Universidade de Pisa. Possui também especialização em Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional dos Direitos pela mesma Universidade Italiana. Recebemos também com muita alegria nossa colega de trabalho na consultoria, a doutora Roseli Senagani. Ela tem bacharelado em Ciências Biológicas e Ecologia pela Universidade de Brasília, tem mestrado em Ecologia pela Universidade de Brasília e doutorado em Gestão Ambiental pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília e é consultora legislativa da Câmara dos Deputados desde 2005 na área de meio ambiente. Essa temática que nós vamos trabalhar hoje no nosso encontro, ela é da maior importância. E por um aspecto pelo qual eu quero começar. Nós somos seres da natureza, nós somos filhos da natureza, nós somos parte da natureza. E tudo que acontece, portanto, à natureza, de algum modo, nos alcança também. O Frei Capio, ele se referia ao Rio São Francisco, e ele tem um trabalho muito grande de proteção e de defesa do Rio São Francisco, ele fala com muito acerto, Rio São Francisco vivo, povo vivo, porque ele diz que não é possível separar o povo barranqueiro do Rio São Francisco. Nós podemos dizer a mesma coisa como filhos da terra, né? Nós somos, portanto, repito, seres da natureza, filhos da natureza, parte da natureza. E a natureza viva quer dizer povo vivo também. O homem tem uma relação ativa com a natureza. Diferentemente de outras espécies, nós temos uma atividade intensa porque nós transformamos a natureza. Diferentemente de outras espécies que simplesmente vivem adaptados ou obedecendo pura e simplesmente a leis naturais de procriação e de adaptação ao seu hábitat natural, nós temos uma relação um pouco diferente, porque nós temos a capacidade de atuar sobre a natureza, de transformar a natureza. Bom, durante um tempo considerável, essa relação ativa entre o homem e a natureza não era causadora de grande impacto, mas isso tem uma modificação enorme a partir da Revolução Industrial, em que nós modificamos profundamente os métodos de produção e passamos a intensificar. E aí, a partir da Revolução Industrial, nós temos duas consequências que são importantes. Primeiro, um uso muito mais intensivo dos recursos naturais e um aumento da população e sobretudo, uma aglomeração das populações nos centros urbanos. Bom,
há um fato em que coloca definitivamente o meio ambiente, porque a Revolução Industrial, ela modifica consideravelmente a nossa relação com o meio ambiente, mas houve um fato que por assim dizer, deflagrou uma posição, uma preocupação maior das pessoas, das organizações e dos países com a questão ambiental. Estamos falando da Segunda Guerra Mundial, e, sobretudo, com o uso de 2 bombas atômicas, né, no episódio triste e conhecido das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, e a poluição ambiental e todas as consequências da radiação, do uso daqueles armamentos, dos armamentos atômicos, chamou a atenção da população mundial para um certo problema. O homem tinha chegado a um estágio tal do seu desenvolvimento que, com seus artefatos artificialmente construídos, nós tínhamos potenciais de destruição que até então a humanidade não conhecia. A partir da Segunda Guerra Mundial, portanto, abre-se um espaço de uma discussão a respeito de um maior cuidado, de um maior carinho com o nosso planeta, com o planeta Terra. A década de 60, ela é particularmente importante nesse processo de colocação do meio ambiente como uma temática importante das nações, com movimentos pacifistas contrários à guerra e com o surgimento de de organizações ambientalistas importantes. É nesse contexto, inclusive, que em 1972 nós temos a primeira conferência internacional sobre a temática ambiental, convocada pelas Nações Unidas, pela Organização das Nações Unidas, realizada em 1972 na cidade de Estocolmo. Foi o primeiro grande encontro mundial em que a temática ambiental foi trazida para o centro do debate. 20 anos depois, e aí nós vamos nos lembrar, porque isso aconteceu no Brasil, nós tivemos a segunda Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Ela também foi convocada pela Organização das Nações Unidas e realizadas aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, e é conhecido por todos nós como Rio 92 ou a Eco 92. A partir da Eco 92, a temática ambiental ela entrou definitivamente para a agenda dos países do mundo. E, a partir de então, nós tivemos um tratamento da temática ambiental sobre os mais diversos aspectos. Bom, no caso do Brasil, nós tivemos, antes mesmo da Constituição de 1988, mas já sobre a influência da Conferência de Estocolmo, uma lei que estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente, em 1991. Em 1988, com o artigo 225 da Constituição, o meio ambiente foi colocado na posição de um direito de todas as pessoas. Todas as pessoas têm direito a um meio ambiente saudável, ecologicamente saudável e equilibrado. Em 2007, o Brasil aprovou as suas diretrizes nacionais sobre o saneamento básico, né? E aí como um componente que eu diria crucial para a questão ambiental. E aí, nas diretrizes para o saneamento básico, o Brasil elegeu alguns aspectos importantes, como a água potável, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos e o manejo e drenagem de águas pluviais. Pois bem, nós temos uma legislação avançada, mas o Brasil tem um quadro que não acompanha o avanço da sua legislação, lamentavelmente. Nós estamos entre os 10 maiores emissores de dióxido de carbono do planeta. 35 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água tratada. Mais de 100 milhões de pessoas ainda não têm coleta de esgotos, o que equivale em torno de 47, quase 48% da população brasileira.
e apenas 46%, né, em torno disso, dos esgotos são tratados. Então, vejam vocês que nós temos muito a conversar sobre essa temática ambiental. As pessoas, de uma maneira em geral, quando a temática ambiental se apresenta, têm, de uma maneira em geral, uma compreensão de que se trata de um tema distante da vida delas no dia a dia, né? É exatamente essa compreensão que nós queremos conversar com cada um de vocês, com cada uma de vocês que está nos escutando agora. Essa temática ambiental, ela tem, da mesma forma que cada um de nós é filho, é ser e é parte da natureza, cada um de nós tem um compromisso com essa mesma natureza. É sobre isso que nós vamos falar. O meio ambiente supõe ações de diversos níveis, né? Desde as ações individualizadas, como é que eu trato a eletricidade da minha casa, como é que eu trato o lixo que eu produzo no dia a dia, até as questões maiores, como, por exemplo, o rompimento da camada de ozônio, né, que é um grande problema ambiental da atualidade. Portanto, nós temos níveis diferentes de atualização, níveis diferentes de responsabilidade, de compromisso e de atuação. Para começar, então, a nossa conversa, eu convido o nosso querido Hugo Frazão, né, e faço a ele algumas indagações para que ele trace aí o roteiro dele de exposição. Ele vai trabalhar a temática ambiental com um enfoque nas políticas públicas, sobretudo na questão do saneamento básico. E eu já pergunto para ele, por quê? Por que é que o constituinte brasileiro, por que no mundo hoje considera-se o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito humano fundamental? Segundo, como é que as políticas públicas de saneamento básico, de uma maneira geral, a partir daquele quadripé que eu falei anteriormente, né, de todos aqueles aspectos que constituem o saneamento básico, como é que as políticas de saneamento básico contribuem para essa garantia do direito ao meio ambiente, para a melhoria da qualidade de vida? E o que e aí é um ponto fundamental da discussão e da transposição da temática ambiental para o nível local, sobretudo, o que as administrações municipais podem fazer para proteger o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida da população. Meu caro Hugo, uma palavra. Obrigado, meu caro e amigo Geraldo Leite, pelas primeiras palavras e também por me convidar a debater esse tema tão importante. Quero agradecer à Escola de Governo da Câmara, quero agradecer a oportunidade de estar contigo, Geraldo, consultor legislativo da Câmara, e também de estar ao lado da querida Roseli Sena, consultora legislativa também, que é especialista na matéria ambiental. Quantas provocações são, de fato, provocações bastante difíceis, porém são oportunas para que eu possa fazer algumas provocações, reflexões que, da minha parte, já me incomodam e já podem também servirem como desabafo aqui, para que a gente possa pensar juntos numa verdadeira terapia coletiva a respeito da proteção do meio ambiente. A primeira provocação que o Dr. Geraldo me faz, por que o direito ao meio ambiente ecologicamente sadio e equilibrado é considerado um direito humano e fundamental? O meio ambiente é, na verdade, um direito de natureza global. Quero dizer, é um direito que não se limita às fronteiras nacionais e é inerente a todos os habitantes da Terra, de gerações presentes e gerações futuras. Por isso é que, assim como está previsto no artigo 225 da Constituição Federal, o direito fundamental ao meio ambiente é um instrumento de proteção nacional da tutela ambiental. A ideia de direito humano está protegida pelos tratados e convenções internacionais que também protegem o meio ambiente. Por isso, é possível dizer, Geraldo, que o meio ambiente é duplamente protegido. Primeiro pelo aspecto de direito fundamental, porque internamente a Constituição o consagra com esse potencial de direito essencial ao ordenamento jurídico brasileiro. E em segundo, porque ele é um direito humano,
Significa dizer, a partir de tratados internacionais, de convenções internacionais, o meio ambiente não é pauta só de um país, mas de todos, é pauta do planeta. Então, nesse momento, eu faço uma provocação que é um desdobramento da primeira, Geraldo, mas o que faz o direito ambiental ser tão essencial? Eu, refletindo sobre esse assunto, eu imaginei a seguinte questão. Será se o simples fato de o direito ao meio ambiente ser consagrado em textos como a Constituição Federal Brasileira é o que justifica de fato a sua essencialidade, a sua condição de direito potente, fundamental e humano? Avaliando esse tema, esse questionamento, o professor Máximo Moteduro, que é professor da Universidade de Salento, aqui na Itália, fazendo uma breve digressão e ponderação sobre o tema no artigo As Decisões, o nome do artigo é As Decisões Administrativas na Era da Recessão Ecológica. O professor diz o seguinte: o direito mantém uma relação interdependente e inseparável com os sistemas ecológicos. E pensando assim, a própria tutela dos direitos como vida, liberdade, igualdade, consideram ou devem considerar o meio ambiente como um pressuposto. E de que adianta uma efetiva, por exemplo, tutela dos direitos se as condições físicas, químicas e biológicas estão em estado de degradação ou em estado de recessão? A dignidade, na minha visão, depende de fatores também ambientais. Assim, os seres vivos e as coisas que estão dentro do planeta precisam ser dignos para que eu possa considerar, por exemplo, que existe dignidade humana. É por isso que existe o Thiago Feisteseifer, que é um professor brasileiro, defensor público e ambientalista, que utiliza a expressão dignidade ecológica. E se o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não estivesse escrito na Constituição brasileira, ele seria um direito humano ou fundamental? Aí eu me pergunto e já respondo. Eu digo que sim, porque citando o Jelinek, o filósofo alemão, o mundo do Estado, o mundo do direito, não pode ficar à margem do mundo da vida. Por isso é que mesmo que se não estivesse escrito, o meio ambiente seria sim um direito. E como eu posso citar Paulo Grossio, professor de História do Direito aqui na Itália, se não fosse escrito, ele seria um direito a ser descoberto, a ser encontrado, porque ele estaria no meio de nós, mesmo se não estivesse positivado. E aí, eu vou, a partir dessa provocação inicial, eu já me antecipo, me perguntando a segunda demanda, a segunda pergunta, como as políticas públicas de saneamento básico contribuem para a garantia desse direito tão importante. O direito ambiental não é um direito absoluto. Isso é bom que seja dito. Quero dizer, ele deve ser ponderado com outros direitos individuais, sociais e até mesmo outros direitos de natureza difusa ou outros direitos de natureza coletiva. Os direitos, em verdade, jamais podem ser absolutos. E aqui eu quero citar uma decisão da Corte Constitucional Italiana de março de 2018, que diz o seguinte: direitos absolutos são tiranos e devem ser evitados em qualquer ordenamento jurídico. Por isso a gente pode e deve sempre compreender o direito ambiental como um elemento importante que deve ser ponderado caso a caso diante de todas as outras questões de interesse da sociedade, como saúde, como educação, como estruturas, desenvolvimento. Portanto, é importante que a gente faça um devido balanceamento do direito ambiental com outros direitos de igualdade, de liberdade. E aí é interessante, quando a gente pensa em balanceamento, em ponderação, em moderação de valores, que eu vou desenvolver pelo menos duas consequências a partir dessa ideia de ponderação do meio ambiente com outros direitos. A primeira coisa, sim, é possível que prioritariamente as administrações públicas, e aqui eu foco na administração pública municipal, pensem em políticas públicas que não sejam prioritariamente
que não observem prioritariamente o meio ambiente. Eu digo que, como primeira questão, esteja, por exemplo, o direito à educação. Como primeira questão, esteja o direito à saúde. Mas observem que a partir da ponderação com o meio ambiente, toda e qualquer política pública que degrade, impacte o meio ambiente, deve considerar o meio ambiente como uma variável. E aí é por isso que a gente pensa, quando estamos a avaliar obras públicas, os gestores estão a conceber projetos em estudos ambientais. Porque o meio ambiente não pode ser afastado jamais. Embora não seja naquela política pública o elemento mais importante, por assim dizer, ele deve estar sempre acontecendo. Ele é intrínseco a qualquer outra questão que envolva a sociedade. Outra reflexão, outra consequência daquilo que estou dizendo, mesmo que existam outros direitos, mesmo que existam outros interesses na sociedade que devem ser prestigiados, é óbvio, o meio ambiente como elemento, como valor princípio, precisa ter suas próprias políticas públicas. Precisa ter um dever por parte um dever por parte dos gestores públicos, no sentido de ser transformado em pauta positiva de governo, para que a gente leve a sério o meio ambiente, não só na sociedade, mas também nas estruturas de governo. E aí, em relação a isso, é importante que a gente observe, existem temas de meio ambiente que estão diretamente relacionados aos municípios. A gente pode pensar em ambientes rurais, mas quando a gente pensa em áreas rurais, embora o Estatuto da Cidade, que é uma legislação de 2001, já considere que os municípios são atores que também devem realizar ordenamentos voltados à proteção do meio ambiente em áreas rurais, é na zona urbana que o município, de fato, tem a sua maior expertise. Nas células sociais de cada localidade, de cada seio social, é que estão as cidades do Brasil. E aí eu vou e penso imediatamente em saneamento básico, que é, por sinal, a pergunta que me foi feita. Por que o saneamento é tão importante quando a gente pensa em gestão municipal? Ele é importante porque tratamento de água, abastecimento, coleta de esgoto, coleta de lixo, drenagem urbana, tratamento de esgoto, são temas extremamente atuais, são temas que fazem falta na vida da população e que devem, a meu ver, serem consideradas como pautas ou como elementos de discussão das próximas eleições municipais. O Brasil é um país com cobertura de saneamento bastante deficitária. Se pegarmos, por exemplo, o estado de Rondônia, Geraldo, o estado, segundo dados da ANA e do Instituto Trata Brasil, é o estado com menor cobertura de saneamento básico. Somente 4,9% da população tem acesso à rede de esgoto. Existem, por sinal, municípios inteiros que sequer têm estrutura de saneamento básico. Não há. E aqui eu faço um destaque, o município de Mirante da Serra, que conta com uma população de cerca de 11 mil pessoas. Pessoas que não têm acesso à água, não têm acesso a esgoto. A precariedade das cidades, nesse aspecto, impacta negativamente a saúde e, olha, por incrível que pareça, a educação também. O próprio Instituto Trata Brasil, que é um instituto dedicado a saneamento básico, à promoção do meio ambiente, faz um registro de que a falta de água nas casas de crianças e adolescentes, a falta de água nas escolas, a falta de tratamento de esgoto, faz com que aquelas crianças aprendam mal, tenham um índice de aprendizagem muito aquém se comparado com outras crianças, e, além disso, elas costumam desistir mais rapidamente da continuidade do estudo. Elas costumam não terminar, não concluir a sua formação de alfabetização e sua formação superior fica para uma próxima geração. Então, de fato, é importante que a gente pense em saneamento básico, é importante que a gente pense que isso é a pauta de hoje. Por sinal, a Lei 14.026, de 2020, que é o novo marco
do saneamento básico no Brasil foi recentemente sancionada pelo governo federal e tem uma meta interessante: universalização do saneamento básico no país até 2033. É uma lei que busca participação da iniciativa privada, com investimentos privados nessa questão de saneamento básico e políticas de infraestrutura, né, por meio de licitações que serão obrigatoriamente abertas por todos os municípios. É interessante que municípios cujo investimento seja menos interessante para o investidor privado, a legislação pensou em blocos de municípios menores, para que esse bloco faça, ele, como um composto, uma única licitação, para atrair maiores investimentos, para ser mais interessante. De fato, eu não quero entrar na questão propriamente da lei. Eu quero dizer que, pelo menos numa primeira análise, essa lei traz, sim, muitos pontos positivos, mas ela não causará resultados positivos socioambientais se não houver, de fato, uma mudança também de comportamento por parte de prefeitos e vereadores. É preciso que esses atores, que esses gestores municipais se dediquem no sentido de realizar mudanças. Existe um estudo feito pelo professor Júnior Ishihara, que é professor de engenharia sanitária da Faculdade de Engenharia Sanitária da Universidade Federal do Pará, no qual ele aponta que as políticas públicas de saneamento, infelizmente, não são prioridade no interior do Pará, nem mesmo em municípios de médio ou grande porte, os quais teriam condições de melhorar os serviços públicos envolvendo água e esgoto. Dentre os motivos que o professor Júnior Ishihara aponta, vale destacar alguns. Por exemplo, o primeiro, é muito preocupante, o saneamento básico, por vezes, não consiste em proposta eleitoral e nem plano de governo de prefeitos, porque as obras de saneamento são subterrâneas, ficam enterradas e não são vistas pela população. Então, dessa forma, quando os prefeitos ou gestores pensam em fazerem obras, eles acabam optando por praças, por prédios, por pavimentação asfáltica, e o saneamento básico fica sempre de lado, fica sempre como uma pauta a ser executada pela próxima gestão. E aí a gente vai adiando. Devido à falta de apelo eleitoral também, existe uma série de dificuldades em se formular projetos, em se obter projetos de captação de recursos perante órgãos federais e estaduais por parte de prefeitos, e também a omissão desses gestores no tocante à realização de políticas públicas ambientais locais, faz com que, infelizmente, o Ministério Público venha a ingressar com ações civis, ambientais e de improbidade contra os municípios e os prefeitos, cobrando, né, a responsabilização desses atores, porque eles não fazem o que deveriam fazer. É importante que, em relação à decisão mais recente, na ADO 60, que agora virou a DPF 708, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, fez um destaque muito interessante. A questão ambiental não é uma mera opção política, é um dever fundamental. Então, é interessante, é indispensável e é para ontem que a gente precisa considerar o meio ambiente como pauta principal de todo e qualquer debate que envolva eleições. Isso deve ser uma iniciativa não só do gestor, mas da população. Afinal de contas, os gestores, quando atuam cobrados pela população, eles, além de proteger o meio ambiente, eles estão evitando que a própria população não fique doente. E a terceira e última provocação, só para fechar, o que as administrações municipais podem fazer para proteger o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida? Para mim, a questão ambiental deve ser internalizada e fazer parte da estrutura de governança. Todos os poderes da República, judiciário, legislativo e executivo, todos os entes federados, estados, municípios, União, Distrito Federal, atuando de maneira multilateral nessa proteção. E aí, dessa forma, quando a gente pensa de maneira equilibrada e cooperativa, a gente evita, por exemplo, a recessão ecológica, a gente melhora e dá muito mais potencialidades para um crescimento e de desenvolvimento sustentável, e nós, mais do que isso, melhoramos a consciência cidadã ambiental, que é, de fato, aquilo que vai fazer com que cada cidadão tenha a real compreensão da sua responsabilidade perante o meio ambiente. A partir do momento em que nós temos cidadãos mais politizados na questão ambiental, a gente tem muito mais condições de enfrentar e evitar grandes desastres ambientais pelos quais o Brasil, infelizmente, passou recentemente. Eu posso citar aqui as tragédias de Mariana
e Brumadinho. E, para fechar, eu só falando dessa questão do amadurecimento da população, para favorecer esse amadurecimento, a gente precisa pensar em alguns desafios que devem ser considerados pelos próximos gestores dos próximos mandatos. Planejamento e ação. Os municípios precisam assumir a responsabilidade de proteção ambiental. A omissão pode levar ao controle externo do Ministério Público atuando muito mais incisivamente, até no sentido ruim, porque o governo deve ser praticado pelos governantes. Se há omissão, entendam, nunca haverá espaço vazio, porque sempre o sistema de justiça atuará. Então, se os municípios não fizerem, a justiça fará, e essa, na minha visão, é a pior saída. A melhor saída é que a política seja resolvida dentro da política, que não haja judicialização da política. O segundo ponto, o diálogo institucional. Buscar sempre o gestor eleito, já com seu mandato, conversar com o Ministério Público, Defensoria Pública, criando uma pauta positiva, interligada com esses órgãos, no sentido de proteger o meio ambiente. E, por fim, para finalizar a minha fala, a última consideração é uma experiência como juiz federal em Tucuruí, no estado do Pará, foi que em decisões relacionadas a ações ambientais, eu contei sempre com a ajuda de experts, de professores e pesquisadores de universidades, da Universidade Federal, em especial da Universidade Federal do Pará, da Faculdade de Engenharia Sanitária. Então eu me pergunto, se assim eu, como um juiz federal, que não sou um governante, posso contar com belíssimos trabalhos acadêmicos e científicos que estão acontecendo nas cidades brasileiras por meio de professores e pesquisadores, por que prefeitos e vereadores não podem também se aproximar do universo acadêmico para coletar sugestões, ideias, limites e possibilidades para que boas iniciativas no tocante à proteção ambiental aconteçam? Fica essa pergunta para finalizar a minha fala. Obrigado. Meu caro Hugo, eu destaco, né, da sua fala inicial, que se o meio ambiente, se o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, ele não fosse positivado como direito humano, ou se ele não existisse, nós teríamos que descobri-lo, né, nós teríamos que, na verdade, ainda que ele não tivesse sido positivado, essa imprescindibilidade dele e essa nossa relação de proximidade com ele como algo sem o qual a vida não vai se afirmar, né, na sua plenitude, nós teríamos, se nós não tivéssemos tido o tirocínio de positivá-lo, nos caberia, então, descobri-lo, porque ele já existia pela própria natureza das coisas, né? De fato, né? E aí nós não podemos, como eu disse no início, como seres da natureza, pensar nada que abstraia do meio ambiente. E você nos traz essa contribuição no sentido de que cada política pública deve pensar na variável ambiental. Não é possível, por exemplo, abrir uma grande rodovia, ainda por mais importante que ela seja do ponto de vista econômico para aquela comunidade, sem desconsiderar as variantes ambientais e assim para as diversas políticas. Você também foi muito feliz no sentido de aproximar aí das pessoas no nível local, de que a pauta ambiental e, sobretudo, a pauta do saneamento básico, ela deve compor o trabalho das nossas autoridades locais em parceria ou em conexão, porque nós somos uma república de multiníveis, né? Então, em conexão do nível local com o nível estadual e com o nível federal. E, por fim, destaco ainda a última questão aí por você apresentada, no sentido de que não é algo que a gente possa fazer com tentativas e erros, né? Claro que a gente vai errar muito, mas há pessoas que estão estudando esse assunto, há pessoas que se debruçam sobre esse assunto, e esse saber acumulado, essa sabedoria que vem de diversos modos, tanto das pessoas das comunidades, e por isso elas são ouvidas nos relatórios de impacto ambiental, mas também das pessoas que estão dedicadas ao estudo acadêmico da temática ambiental, do saneamento básico e das políticas públicas, precisam ser ouvidas.
Agradeço muitíssimo a sua colaboração aqui com o nosso debate. Nós vamos agora conversar com a Roseli Gamen, e você retorna, Hugo, depois para responder questões aí apresentadas pelos nossos ouvintes e para também fazer outras considerações que você julgar pertinentes. Obrigado. Roseli, eu disse ainda há pouco que nós temos uma república de vários níveis, né? Nós somos um Estado federado, que é composta, como a própria Constituição fala, pela união indissolúvel, né, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e da União. Então, nós temos 3 níveis ou 4 níveis, se a gente considerar o Distrito Federal: o nível local, o nível estadual, que é também chamado de regional, e a União Federal, como entidades da nossa República. E cada uma dessas entidades com responsabilidades de atuação nas mais diversas áreas, né? O município, como não poderia ser diferente, ele, como entidade federativa local, ele tem um espaço delimitado de atuação, que é a sua própria circunscrição territorial. Não poderia ser diferente também em matéria ambiental. O município tem responsabilidades, portanto, em relação ao meio ambiente. Mas nós gostaríamos que você deixasse isso claro para a gente, né? Do ponto de vista local, né? Quais são as competências legais e administrativas dos municípios no que dizem respeito ao meio ambiente? Nós temos agora uma eleição municipal. Então, as pessoas que estão nos acompanhando nos municípios, eles querem saber quais são, então, as competências legais, o que se pode fazer efetivamente no âmbito do município. Um segundo ponto, e aí para você organizar a sua apresentação: como é que os municípios podem formular, organizar uma agenda ambiental que seja inclusiva, de modo a proteger o meio ambiente e a melhorar a qualidade de vida da população? E, por fim, há uma fala que todos nós provavelmente já ouvimos falar. O que significa, em relação ao meio ambiente, pensar globalmente ou pensar universalmente e agir localmente? Qual é a importância das ações ambientais realizadas no nível local e como é que elas se conectam com o nível global? Roseli, queremos te ouvir sobre isso. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? E quero agradecer ao Geraldo e a toda a equipe do CEFOR pela iniciativa de preparar esse debate, esse ciclo de debates eleitorais e sobre esse tema tão importante que é a gestão ambiental municipal, nesse momento em que todos os candidatos e eleitores se preparam para a eleição que vai ocorrer em novembro, né? Então, no que diz respeito vamos começar falando sobre as competências municipais, administrativas e legislativas, né? Precisamos começar falando um pouquinho sobre a Constituição Federal, né? A Constituição, no seu artigo 23, determina que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios zelar, né, cuidar, promover ações administrativas direcionadas à proteção do meio ambiente. Então, o artigo 23 coloca as competências comuns, quer dizer, e com esses incisos que estão mencionados na apresentação, no artigo 23, na verdade, eles abarcam toda a gestão ambiental, como a gente pode ver: proteção da biodiversidade, paisagens naturais notáveis, proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas. São dispositivos bem genéricos que contemplam praticamente toda a gestão ambiental e que são competência comum que deve ser compartilhada entre os 3 níveis da federação: União, Estados, DF e municípios. No que diz respeito à competência para legislar, o artigo 24 também estabelece uma série de incisos, né, de tópicos a serem, fazem parte das competências concorrentes entre União, Estados e Distrito Federal.
E então, esses mesmos tópicos são também bastante genéricos e abarcam toda a matéria ambiental. Mas note-se que o artigo 24 não menciona os municípios, né? Eles não integram as competências concorrentes para legislar. Isso quer dizer que os municípios não legislam sobre o meio ambiente? De forma alguma. Os municípios legislam, sim, sobre o meio ambiente, conforme determina o artigo 30 da Constituição, que fala que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, os municípios, eles não podem contradizer as leis nacionais e estaduais, mas eles podem legislar sobre todas aquelas matérias que são peculiares ao seu território, as características do município, e pode ser mais restritivo, pode ser mais específico. O que não pode fazer é contradizer as normas superiores. Além disso, cabe ao município também promover o ordenamento territorial urbano. O artigo 182 da Constituição determina que a política de desenvolvimento urbano é executada pelo poder público municipal, o que é feito por meio do plano diretor, que é o plano diretor é aprovado na Câmara dos Vereadores, então ele é convertido em lei, e há também outros instrumentos de gestão urbana que têm uma interface com a gestão ambiental que devem ser aprovados também por leis municipais. O plano diretor é o instrumento máximo da política de gestão urbana. É por meio dele que se faz o zoneamento da cidade e se definem os critérios de ocupação e uso do solo. E esses critérios, a obediência a esses critérios também implica uma boa gestão, não só do ponto de vista urbanístico, mas também do ponto de vista ambiental. O artigo 225, que foi citado pelo Geraldo, que garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, no seu parágrafo 1º, ele traz uma série de incumbências ao poder público, né? São objetivos, atividades a serem desenvolvidas pelo poder público para que se garanta esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí vejam que poder público está posto no sentido genérico, quer dizer, abrange toda a administração pública, da União, dos estados, do DF e dos municípios, né? Então, os municípios têm, sim, junto com a União e com os estados, uma grande responsabilidade no sentido de promover a gestão ambiental. A Lei 6938, de 1981, que também o Geraldo citou, estabelece, ela é anterior à Constituição, mas ela foi totalmente recepcionada pela Carta Magna, e ela estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente e seus instrumentos, né, que também precisam ser aplicados pelo gestor municipal, e estabelece ainda o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é a estrutura institucional que vai aplicar as leis, que vai fazer a gestão ambiental. E aí, dentro do SISNAMA, incluem-se os órgãos municipais de meio ambiente. Então, os municípios que ainda não têm órgãos ambientais precisam se estruturar no sentido de criar esses órgãos com uma equipe qualificada, treinada, capacitada para fazer gestão ambiental. Bom, um outro ponto colocado, né, nesse debate que o Geraldo ressaltou, foi a questão da agenda ambiental, inclusive e sustentável, que traga qualidade de vida para a população. Então, vamos detalhar um pouco essa agenda, mas antes eu queria colocar alguns princípios basilares. A primeira coisa é conhecer a legislação ambiental. Não é possível fazer gestão do meio ambiente sem conhecer as leis nacionais e estaduais de meio ambiente. E aí eu coloquei esse link, né, que é o link para uma compilação da legislação nacional, toda a legislação nacional de meio ambiente, que foi feito pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados em parceria com o Centro de Documentação e Informação e as edições Câmara. Então, as pessoas que tiverem interesse podem acessar toda a legislação, toda essa compilação, gratuitamente nesse link que está exposto aí. Então, primeira coisa, conhecer a legislação nacional e estadual. Isso parece óbvio, mas a gente tem que estar o tempo todo reiterando, né? Porque sem esse conhecimento não se faz a gestão ambiental.
e aplicar os instrumentos que as leis preveem, né, os instrumentos de gestão ambiental, não só aqueles que estão expressos na Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, mas todos os demais, porque a legislação ambiental é muito ampla e são muitos instrumentos, né? Então, não é necessário criar a roda. A legislação ambiental brasileira é muito ampla e muito completa, né? E aplicar a lei já nos traz grandes melhorias na qualidade do meio ambiente no país. Além disso, organizar um corpo técnico, como eu mencionei, é preciso que os municípios criem seus órgãos ambientais com um corpo técnico capacitado para se integrar ao CISNAMA adequadamente. E conhecer o território. Não é possível fazer gestão ambiental sem conhecer as características ecológicas, sociais e econômicas do município, ter um diagnóstico dos problemas e das potencialidades, ter um bom sistema de informações ambientais e também integrar a política de meio ambiente com as políticas setoriais. O Hugo ressaltou muito esse ponto, eu achei bem interessante, porque não se faz política ambiental, gestão ambiental de forma estanque, né? Porque senão uma parte da administração pública vai por um lado e a outra parte caminha no sentido oposto, né? Uma no sentido da conservação e outra, né, no sentido da degradação. Então, a política de meio ambiente, ela essencialmente interdisciplinar e deve ser implantada integradamente com as políticas setoriais. As políticas setoriais precisam internalizar as diretrizes ambientais para que se alcance esse objetivo de proteger a natureza, conservar o meio ambiente, garantir qualidade ambiental para a população. Além disso, fazer um bom planejamento ambiental, que deve estar integrado ao planejamento urbanístico, mas também, que é um planejamento também territorial, mas também as outras políticas públicas. E fazer a fiscalização. Não adianta dispor de boas leis, aplicar os instrumentos, organizar um corpo técnico, se fazer o planejamento, se na ponta o poder público não faz a fiscalização, não controla, né? Então, é preciso que exerça o seu poder de polícia e controla para que vá conduzindo a sociedade para ter uma boa relação com o meio ambiente. E vamos detalhar um pouquinho essas agendas, né? Agenda urbana, agenda marrom, agenda verde e agenda da proteção e defesa civil, que são todas agendas ambientais e altamente imbricadas umas com as outras. Então, na agenda urbana, a primeira coisa que eu já mencionei é o plano diretor, né, que é o instrumento básico da gestão urbana e que internaliza também diretrizes ambientais no zoneamento da cidade, do território urbano. Regularizar ocupações informais, né, isso é essencial para garantir a melhoria das condições de uso do solo no município. É preciso que se enfrente esse problema e regular as ocupações informais não só no sentido fundiário, de garantir a propriedade, assegurar a posse do terreno, mas também de levar os serviços públicos, especialmente o saneamento básico, que garante a qualidade ambiental e a qualidade de vida das pessoas. Existe um amplo campo de atuação dos municípios nas normas edilícias, né, que são normas eminentemente municipais e que existe uma grande diversidade de medidas que podem trazer conforto ambiental, melhorar a qualidade ambiental na cidade, por exemplo, a implantação de testos verdes, aproveitamento de águas pluviais. Além disso, outras medidas, como criação de hortas comunitárias, né, que são atividades muito interessantes, porque além de promover a conservação do solo, além de permitir a produção de alimento, também são atividades integrativas que podem promover a integração, a convivência de idosos e crianças, né, promover a integração comunitária. São atividades que potencializam a educação ambiental. Implantação de áreas verdes, parques públicos, jardins que usem plantas nativas para que a gente reduza esse desconhecimento da população brasileira em relação à flora dos nossos biomas, né? Então, especialmente a flora, onde o município está inserido, usar essas plantas nos projetos de paisagismo. Na agenda marrom, que já foi bem explorada pelo Hugo, como ele mencionou, o saneamento básico é para ontem. A gente tem essa chaga no Brasil ainda, que precisa ser resolvida em relação ao esgotamento sanitário, abastecimento de água, drenagem pluvial, limpeza,
política de resíduos sólidos, fomentar a coleta seletiva e a reciclagem, estabelecer um plano a longo prazo de lixo zero e o controle da poluição nas suas formas, atmosférica, hídrica e sonora. Em relação à agenda verde, existe uma grande diversidade também de medidas que o município pode desenvolver. A primeira delas, e mais importante, é a criação e implantação de unidades de conservação da natureza. O município pode estabelecer um sistema de unidades de conservação da natureza no seu território, protegendo aqueles remanescentes de vegetação nativa que abrigam flora e fauna, e promover a proteção e o uso dessas áreas pela população de forma recreativa, em contato harmônico com a natureza. Além disso, proteger áreas de mananciais hídricos, que são essenciais para o abastecimento de água da população. Combater o desmatamento, restaurar áreas degradadas, criar corredores ecológicos, fomentar cadeias produtivas baseadas na biodiversidade. As populações tradicionais detêm um amplo conhecimento sobre o uso da biodiversidade para a produção de remédios, produção de alimentos, produção de utensílios, produtos artesanais. Então, esse conhecimento pode e deve ser aproveitado em benefício dessas populações, no sentido de estruturar essas cadeias baseadas no extrativismo sustentável e promover a melhoria da renda dessas famílias, né? E a agenda de proteção e defesa civil, que é uma agenda altamente imbricada com a gestão ambiental. Os desastres que ocorrem, que assolam o território brasileiro, têm muita relação com a degradação ambiental, com a ocupação de áreas de risco, né? E a primeira questão a ser posta aí nessa agenda é a elaboração do plano de contingência e proteção e defesa civil, que é uma obrigação legal posta aos municípios, né? Os municípios têm que elaborar o plano de contingência, porque é ele que contém, né, a identificação dos riscos potenciais que podem acontecer, ocorrer naquele território, no seu território, né, os eventos extremos que podem ocorrer no território, e estabelecer medidas de preparação, de prevenção para desastres, né, por meio da preparação da administração pública, quer dizer quem deve ser mobilizado e o que vai fazer no momento, na iminência de um desastre, e também preparar a sociedade civil de como se comportar quando um desastre pode acontecer. Um plano de contingência bem elaborado e bem implantado pode, sem dúvida, minimizar os impactos de um desastre, né, e poupar vidas e reduzir prejuízos econômicos e sociais. Além disso, fazer o levantamento das áreas de risco e reassentar a população dessas áreas para áreas seguras. Bom, vamos então partir para um terceiro ponto, né, que é o como pensar globalmente e agir localmente, ou seja, qual é a influência das ações municipais, das ações locais nas crises globais, né, ou no equilíbrio global. Então, em primeiro lugar, a gente precisa destacar o papel do Brasil nesse cenário mundial. O Brasil é o país mais biodiverso do mundo, detém 13% da diversidade biológica natural mundial, 6 biomas continentais, mais uma extensa área litorânea, 12% das reservas de água doce do mundo, a Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo, o Cerrado, que é a savana mais biodiversa do planeta, e além dos outros 4 biomas, né, que ocorrem no nosso território. Então, nós temos uma grande responsabilidade de proteger esse imenso patrimônio natural em benefício da humanidade, mas especialmente em benefício da própria nação brasileira. Hoje, nós enfrentamos desafios globais, né, os desafios provocados pela pobreza. Temos ainda essa chaga na humanidade, milhões de pessoas que vivem sem de condições mínimas de sobrevivência, né? E a degradação dos recursos naturais, envolvendo as mudanças climáticas e a crise de biodiversidade, a crise de a perda de ecossistemas inteiros, de populações, de espécies de flora e fauna. A degradação dos recursos naturais aumenta a nossa vulnerabilidade e afeta a nossa capacidade de sobrevivência no planeta.
Tendo em vista esses grandes desafios, a ONU, em 2015, estabeleceu os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos, né, de cunho social, econômico e ambiental, e detalhados em 169 metas. Esses objetivos e metas devem ser cumpridos até 2030. Alguns deles, relativos à biodiversidade, deveriam ter sido cumpridos até este ano de 2020, porque foram instituídos em 2010, no âmbito da Convenção sobre a Diversidade Biológica, e que agora precisam ser renovados, né? Então, para finalizar, eu queria dizer que esses desafios globais, eles, sem dúvida, são fruto das decisões tomadas em nível nacional, da geopolítica internacional, mas eles são fruto também do somatório e da sinergia das ações locais, daquilo que cada indivíduo, cada administração pública local, cada empresa realiza, né? O somatório e a sinergia dessas ações podem levar a um cenário que a gente vive hoje, de ameaças, de crises globais, de vulnerabilidade, ou a um cenário de conservação, de prosperidade e de paz, que é o que a gente almeja. Então, eu queria agradecer, né, a oportunidade de participar desse debate, mais uma vez, e me coloco à disposição, né, para responder perguntas ou para acrescentar alguns outros comentários que sejam pertinentes. Obrigada, Geraldo. Roseli, nós aqui agradecemos. Você traz uma conversa e traz uma informação conosco que me faz ficar pensando que esse é um assunto que cabe todo mundo, né? Ninguém pode ficar de fora, o município não pode ficar de fora, o Estado não pode ficar, os Estados, né, Estados-membros, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas não pode ficar de fora, a União não pode ficar de fora. Também exatamente. As organizações sociais, as universidades, as diversas instituições aí que transitam pela nossa sociedade não podem ficar de fora. Então, esse é um assunto que cabe todo mundo, né? Porque ele diz respeito a todas as pessoas. E vimos aí, portanto, que no nível local nós temos uma agenda grande, né? Temos ações muito importantes que nós podemos e que nós devemos fazer quando se trata do meio ambiente. Então, desde aquele cuidado doméstico com o que é que nós vamos fazer com o nosso lixo, e aqui, por exemplo, eu tenho que chamar a atenção para um ponto em que uma boa parte da população ainda trata o seu lixo como um problema dos outros, né? Então ele acha que basta colocar para fora da sua vista o problema do seu resíduo está resolvido, e na verdade não é assim, né? Então nós temos, todos nós, é uma pauta, é uma ação que cabe todo mundo o tempo inteiro e nas mais diversas políticas públicas, né? Tanto você quanto o acentuaram essa interface, essa conexão, essa impossibilidade de separar o meio ambiente dos demais assuntos da nossa vida, porque ele se relaciona com a saúde, se relaciona com a educação, ou seja, quanto piores forem as condições ambientais, tanto piores serão os nossos problemas na área da saúde, né? Enfim, e você também nos traz um ponto fundamental de que essa obrigação de atuação dos municípios com uma pauta ambiental, ela não é uma decisão de querer ou de não querer, porque a nossa própria lei maior, a Constituição, ela estabelece para os municípios uma obrigação de atuar sobre a questão ambiental, né? E aí, na questão ambiental, no seu sentido mais amplo, né, envolvendo as políticas públicas de saneamento básico, acesso à água tratada, tratamento dos esgotos, a questão do plano diretor, enfim, né, eu repito e volto no ponto a partir aí das suas colocações. Esse é um tema em que cabe todas as pessoas devem ser colocadas para dentro, porque implica uma atuação diversificada desde o nível mais individual ao nível mais globalizante. Bom, os nossos... nós temos aqui diversos comentários do Sebastião Victor Vargas, falando da importância do tema, da Estela Rocha,
Patrícia, da Ana Maria, da AMS Cursos, Paulo Cura, Ana Luísa, a Lilian Rocha, Maria Rocha Camargo, disse que esses dados que nós apresentamos sobre o saneamento básico, sobre a falta dele no Brasil, nos aterrorizam, né? São dados muito tristes, né? Em relação à nossa forma de gestão dos resíduos sólidos, a falta de acesso à água tratada, ao problema dos resíduos sólidos em geral. A Sandra Helena Magalhães, ela relata que é uma professora e ela relata um trabalho escolar com seus alunos. Ela fez um trabalho com os alunos na sala de aula e que se transformou, depois desse trabalho, num conjunto aí de sugestões aos vereadores. Esse trabalho foi apresentado na Câmara de Vereadores. Ela traz aqui essa experiência dela de como ela incorporou isso ao seu trabalho de professora. A Elvia, Maria Antônio faz um comentário dizendo que, de fato, tanto a Elvia quanto a Bárbara Alcon, no sentido de que essa invisibilidade, entre aspas, né, das ações do saneamento básico, porque muitas delas dependem de uma atuação no subsolo, faz com que alguns governantes fujam dessa temática ambiental, e isso é muito triste, né? Só que esse problema, ele reaparece depois na saúde pública, né? Então, se certamente gastássemos mais e melhor com algumas ações subterrâneas, nós não teríamos tanto problema, talvez, com epidemias, como a gente tem, né, muito problema de desnutrição, de dengue, enfim, de vários problemas de saúde. É isso. E eu vou agora, então, às questões que eles nos apresentaram. São basicamente 3 questões, e vocês têm o tempo aí, a partir de agora, em torno de 10 minutos cada um, e já podem, então, responder as questões e já fazendo aí as suas colocações finais, e amarrando algum ponto que, porventura, vocês acham que tenha ficado, né, que possam ser melhor trabalhados aí a partir da fala de um e de outro, né? Bom, a primeira questão é como é que a população e o poder público, o que fazer, na verdade, para conscientizar tanto a população quanto o poder público sobre a importância das políticas ambientais. Segundo, no que se refere, um questionamento trazido pelo Quintino Medeiros. Ele diz, em relação, no que se refere ao saneamento básico, como a sociedade civil pode se organizar para conseguir que os governantes atuem mais nessa área? É uma pergunta que tem uma conexão com o primeiro ponto. A terceira pergunta, como é que o plano diretor, ou haveria uma inter-relação, né, uma conexão entre plano diretor e meio ambiente e as políticas ambientais? E o quarto, como é que o meio ambiente ele se conecta com as outras políticas sociais, com os outros direitos sociais? A Constituição fala, então, do direito à vida, do direito à saúde, né, do direito ao trabalho, da própria dignidade da pessoa humana. Como é que o meio ambiente ele se conecta com com esses outros direitos básicos que também são assegurados pela nossa Constituição à população brasileira? Podemos, então, recomeçar aí o debate a partir da mesma ordem, o Hugo primeiro e a Roseli em seguida, no enfrentamento aí, ou na resposta dessas questões apresentadas aí pelas pessoas que estão nos acompanhando. Agradeço as perguntas, agradeço os comentários. Gostei muito da experiência da professora. Eu gostaria até, Geraldo, se pudesse dizer o nome dela novamente, que fez um trabalho com os estudantes. Professora Sandra Helena. A professora Sandra Helena, quero fazer um elogio público aqui a ela e manifestar que, por meio dessa iniciativa, a gente pode, aproveitando a fala do Geraldo, relembrar que o meio ambiente é um local, um espaço no qual cabemos todos nós temos essa capacidade de influenciar o outro, de ensinar o outro no tocante àquilo que realmente é importante
dessa temática. A professora fez um trabalho muito bom, que é um trabalho de formar os estudantes como cidadãos ambientais e também contribuir com a política pública do município, levando os próprios estudantes a apresentarem esse projeto aos governantes. Eu penso governantes no sentido macro aí, no caso foram os vereadores, né? Então, são iniciativas dessa natureza que contribuem com a formação cívica. Eu, na qualidade de juiz federal, eu comecei a carreira, tenho 5 anos de juiz federal no TRF da primeira região, comecei em Belém, depois virei juiz titular de Tucuruí, e agora eu sou juiz federal titular em Santarém. E um dos trabalhos que eu tenho é sempre um trabalho de ir às escolas, de me comunicar com a sociedade, não no sentido de me substituir a qualquer outro ator, mas de fazer com que a justiça possa, de alguma forma, contribuir ensinando direitos, ensinando aquilo que a nossa Constituição, enquanto carta, enquanto projeto de futuro, enquanto carta de conquistas, é. E aí, dessa forma, envolver instituições, envolver educação e estudantes e a sociedade faz com que a gente consiga interligar numa rede uma série de diversos segmentos sociais que jamais pensariam em conversar o mesmo assunto tão importante. Partindo da iniciativa de isso passa a ser uma realidade. Então, eu penso que assim como a Sandra fez no município dela, eu acho que todos nós podemos fazer isso um pouco. Nós podemos aproveitar as redes sociais para nos comunicar a respeito do meio ambiente, ensinando, divulgando pautas interessantes, bons exemplos de governantes. Nós também podemos nos comunicar no meio do nosso trabalho, na academia, apresentando alguns textos, fazendo acontecer a comunicação. Eu penso que comunicações bem feitas são sempre bem-vindas. Uma outra coisa muito interessante em relação a essa questão da comunicação, que os governantes eles precisam entender que a sociedade ela está em constante amadurecimento e a sociedade passa muito mais hoje a exigir desses governantes um trabalho mais cívico. E aí eu me lembro que na minha fala, isso foi destacado, eu quero fazer até um complemento da minha fala, eu destaquei muito o fato de governantes que, provocados por esse ambiente, né, essa questão ambiental, às vezes são omissos, por vezes omissos, mas existem muitas experiências positivas de governantes municipais. E nem sempre essas experiências positivas são reconhecidas devidamente. E eu não digo só pela sociedade, eu digo também pelo sistema de justiça. Existem, em alguns momentos, uma situação em que o sistema de justiça, ao invés de entender que a escolha do governante é uma escolha possível para proteger o meio ambiente, acaba forçando o governante a proteger o meio ambiente de uma determinada maneira. Eu quero dizer, e fazendo um trabalho aqui de relação dialógica entre judiciário, né, Ministério Público e política. Bons políticos precisam ser reconhecidos. O controle que vem do sistema de justiça não deve jamais atrofiar, impedir, interromper boas iniciativas. Ministério Público e Judiciário jamais podem servir como atores consultivos, dando opinião a respeito do que deve ser feito. Não. Como deve ser feito. Não, jamais. O que deve acontecer em relação ao sistema de justiça é um olhar vigilante de proteção da Constituição. Ou como diz o professor Valério Mazzoli, que é meu co-orientador no doutorado, professor internacionalista, os juízes também são guardiões dos direitos humanos internacionais. Então, naquele momento que a gente precisa ver, há uma omissão, uma falta de atuação, e aí sim a justiça deve atuar. Mas quando se atua, quando se escolhe uma maneira que se acredite, que se reconheça, que se prestigie o trabalho dos governantes. Infelizmente, na minha experiência, observando o sistema de justiça acontecer, eu vi em algumas ocasiões outros atores do sistema de justiça querendo fazer o trabalho de governo. A justiça deve funcionar de maneira a permitir que o bom governante possa fazer o seu bom governo. É isso que é a nossa tarefa em relação à governabilidade. Jamais substituir o governante. Então, não é só o governante
essa fala não serve apenas para aquele governante que, infelizmente, ainda não entendeu a importância do meio ambiente, mas também ela serve para aquele governante que já entendeu e talvez não esteja sendo reconhecido pelas demais instituições de justiça, no sentido de que nós, assim como a Roseli disse, não podemos cada um agir de uma forma, porque todos somos atores ambientais. Não, nós todos temos que nos articular e prestigiar aqueles que são legitimados democraticamente, porque eles são ponto de partida da política pública. E, por fim, em relação à questão do plano diretor, só para fechar, não sei qual é o meu tempo, em relação ao plano diretor, é a legislação, é a lei básica de ordenamento territorial urbana, é aquela que vai guiar o município. Aqueles municípios que têm legislações ultrapassadas devem sempre rever isso é uma tarefa dos vereadores do próximo mandato, do atual, obviamente, mas aqueles que estão a ser eleitos, eles devem pensar no sentido de revisar o plano diretor, no sentido de torná-lo cada vez mais atual às realidades atuais do meio ambiente e realidades ecológicas, e em relação à administração pública, caberá sempre adotar instrumentos, projetos, atos administrativos que venham a regulamentar e concretizar esses mandamentos legais como políticas públicas. E, por fim, como se conectam o meio ambiente com outros direitos. Isso é muito interessante, porque quando a gente estuda dentro do direito a matéria direito ambiental, a gente a vê por diversas perspectivas. Existe o direito ambiental natural, o direito ambiental cultural, que observa a cultura, o direito ambiental paisagístico, o direito ambiental do trabalho. Então, perceba, o direito ambiental que cuida da saúde laboral, que o trabalhador tenha condições de trabalho sadias, que ele possa voltar para casa e abraçar sua família, que ele possa dormir bem, que ele possa ter uma vida boa. O meio ambiente é tudo isso. Roseli, eu queria acrescentar aqui, eu gostaria de acrescentar, e se você puder, são outros questionamentos que foram surgindo aí enquanto o Hugo fazia a resposta no tempo dele, mas se ele quiser voltar também, sim, ele poderá fazer isso. Uma pergunta especificamente em relação aos agrotóxicos, se nesse momento uma liberação tão indiscriminada de agrotóxicos seria compatível com o direito ao meio ambiente. Tem ainda um outro questionamento, esse questionamento em relação ao uso de agrotóxicos é da senhora Maria José Honorato, e a Ana Maria, da MS Cursos de Minas Gerais, ela gostaria de uma abordagem sobre o papel dos municípios no cenário atual de pandemia, né, qual é o papel, qual é a atribuição dos municípios nesse cenário de pandemia, e a importância da gestão ambiental em relação às doenças e outros danos para os seres humanos, para o ser humano em geral. Eu aproveito ainda, faço um comentário aqui, a Bel Rodrigues disse que a temática é muito importante, mas não tem sido tão levada a sério nos últimos tempos, a temática ambiental. O Lucas Pereira disse que fez um comentário no sentido de que esse debate sobre saneamento básico, ele considera importantíssimo e acha que precisa ser ampliado aí na sociedade para compreender a importância do saneamento básico. O Ronaldo Matias, ele fez um comentário no sentido de que entende que os governantes devem perceber que todos nós fazemos parte do meio ambiente e que o ambiente, portanto, precisa estar nas agendas das prefeituras, dos governos, das administrações municipais. E a Sandra Helena agradece a referência ao trabalho dela, no sentido de incentivá-la a continuar fazendo esse trabalho educativo, né? Então, essa a questão aí da pandemia, a questão dos agrotóxicos, foram questões aí adicionadas. A Roseli pode iniciar, então, aí a sua resposta, e o Hugo, em seguida, se quiser fazer aí algum complemento em relação a esses dois pontos que nos foram apresentados. Certo. Queria, em primeiro lugar, destacar que o Lira, que é biólogo, lembrou que hoje é dia do biólogo, 3 de setembro. Eu sou bióloga também, fico feliz de estar aqui nessa live, comemorando o dia do biólogo aqui, falando sobre o meio ambiente. Então, sobre a conscientização
dos gestores, né, e da sociedade como um todo em relação às políticas ambientais. Eu acho que a conscientização é uma coisa que se ganha passo a passo, né? É algo que a gente tem que fazer cotidianamente, de forma integrada com todas as nossas atividades, por meio das nossas atitudes, né? E como essa professora, a Sandra, né, que faz esse trabalho, quer dizer, usar a nossa profissão, o nosso cotidiano, para fazer, para divulgar, para falar sobre a importância da gestão ambiental para a nossa vida, para o bem-estar coletivo, né? Eu acho que a gente já teve um grande avanço nas últimas décadas em termos de conscientização de consciência da sociedade como um todo, sobre a necessidade da proteção ambiental. A legislação ambiental é uma legislação completa, isso é reflexo de como a sociedade dá importância, né, porque o parlamento é um reflexo, ele é uma caixa de ressonância da sociedade, e a gente tem uma legislação ambiental muito boa, muito completa, muito ampla, né, e que foi construída paulatinamente ao longo dessas últimas décadas. Então, eu acho que é uma questão de trabalho cotidiano, né? Aquilo que nós fazemos individualmente tem um potencial sinérgico de atuar sobre a sociedade, né? O que a gente não pode é esmorecer, perder a esperança, né? E os políticos, né, os parlamentares e todos os gestores públicos, eles são muito sensíveis ao que a sociedade fala, né? Então, na medida em que a sociedade se apropria da questão ambiental e passa a exigir, passa a dar cada vez maior importância a essa questão, eu acho que isso vai se refletindo também na atuação, no comportamento dos gestores, e como reflexo nas políticas públicas, né? Em relação ao plano diretor, o plano diretor é um instrumento de zoneamento do território municipal. Então, por meio dele, se divide o território em zonas com características que são definidas com base num diagnóstico da situação ambiental daquela área, das formas de ocupação, das suas potencialidades, né, dos seus problemas, e para cada uma dessas zonas são estabelecidos parâmetros de ocupação. Então, isso, se aplicado no seu conjunto, acarreta uma melhoria das condições ambientais da cidade, porque aí se evita, por exemplo, a ocupação, a expansão urbana sobre áreas de risco, que são áreas ecologicamente frágeis e que levam a desastre, a degradação ambiental e a desastres, né, e acaba afetando a vida das pessoas de forma direta, né, social, economicamente e até levando prejudicando a saúde e provocando a morte de muitas pessoas frequentemente. Então, o zoneamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, e o plano diretor é uma forma de zoneamento no âmbito local, né? Esses parâmetros que são estabelecidos no plano diretor, eles precisam ser seguidos por toda a sociedade, seja a administração pública, seja o setor empresarial, seja as famílias, os indivíduos, né? Que se respeite essas diretrizes para que a gente alcance realmente tenha uma cidade que seja de boa qualidade urbana e também de boa qualidade ambiental. Um ponto interessante ainda sobre o plano diretor é que a sua elaboração é conduzida pelo Poder Executivo, mas com a participação da sociedade, por meio de consultas públicas. E isso é algo interessante, porque permeia o plano diretor e outros instrumentos de gestão ambiental e urbanística. É esse envolvimento da população no processo de elaboração das políticas públicas e de aplicação dos instrumentos. Então, é um momento de a sociedade manifestar, colocar os seus problemas, as suas necessidades, e para que isso se reflita na aplicação das leis, né, e leve a uma melhoria da qualidade de vida no sentido coletivo. Meio ambiente e outros direitos, né?
É interessante observar que a Constituição Federal, ela não usa a expressão desenvolvimento sustentável. Você não existe lá a expressão desenvolvimento sustentável, porque ela é anterior à EPO 92, embora essa expressão desenvolvimento sustentável estivesse sendo gestada já ao longo da década de 70, né, e 80, das décadas de 70 e 80, foi no âmbito da EPO 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, que essa expressão desenvolvimento sustentável se consagrou e tornou-se conhecida, né, faz parte hoje do nosso jargão comum. Porém, a Constituição, ela internaliza todos os princípios, o tripé do desenvolvimento sustentável está posto lá, porque a Constituição garante a liberdade econômica, mas uma liberdade econômica com limites, né, em relação às questões sociais, aos direitos coletivos e ao meio ambiente. Ela garante os direitos sociais e individuais, né, no início, os direitos coletivos, né, que são os direitos sociais. E, no artigo 225, trata do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o produto disso tudo, a junção dessas três diretrizes, acaba nos levando ao desenvolvimento sustentável. Quer dizer, a aplicação da Constituição no seu conjunto, ela nos leva ao desenvolvimento sustentável, que, em última instância, tem como objetivo a construção de uma sociedade justa, uma sociedade que seja de bem-estar para todos, né? Que as mazelas, não só os problemas ecológicos sejam resolvidos, solucionados, mas também os problemas sociais, né? Como é o caso, por exemplo, da pobreza, banir a pobreza do mundo, né? No Brasil e no planeta. Essa questão específica dos agrotóxicos, né, realmente a gente teve uma liberação muito grande de agrotóxicos recentemente, né? O modelo agrícola no Brasil implantado é um modelo majoritariamente pautado no uso de tecnologias que muitas vezes acarretam impactos ambientais, né, e que têm se acumulado no território, como o desmatamento, a poluição, a erosão do solo, o assoreamento dos rios. Mas, do mesmo modo como se fomentou o uso de tecnologias que muitas vezes não são compatíveis ou não internalizam a gestão ambiental, mas é possível promover uma agricultura que seja também pautada, uma agricultura orgânica, uma agricultura sustentável, que seja pautada com menos poluição, com menos degradação, menos desmatamento, fomento ao uso de áreas ao invés de expandir a ocupação de áreas agropecuárias sobre vegetação nativa, controlar a expansão das fronteiras, para que se intensifique o uso nas áreas degradadas. Então, é possível fomentar, do mesmo jeito que se fomentou um tipo de tecnologia, fomentar outras tecnologias que são mais amigáveis ao meio ambiente e que são importantes também para a produção de alimentos, né? Os municípios têm um papel fundamental nas políticas de saúde pública, inclusive no controle da pandemia, né? O gestor municipal é aquele que está direto em contato com a população. Então, é ele que, na verdade, tem o papel mais desafiador, que é o de levar a população, no caso agora dessa crise que nós estamos vivendo, a cumprir as regras, né, de isolamento, de uso de máscara, de distanciamento social, que nos levam, que nos protegem da expansão do vírus e que podem nos controlar a expansão da doença. E isso em relação a todos os aspectos sanitários, né? Então, o gestor municipal, ele tem esse papel, por ele estar direto em contato, não só em relação na questão da saúde, mas em todas as questões da gestão pública, né? Ele está em contato direto com uma população. Então, ele precisa usar esse potencial no sentido de fomentar, de trazer a população como parceira de uma boa gestão pública, né? E promover atividades educativas que levem a população a compreender a necessidade de, muitas vezes,
assumir atitudes que são desconfortáveis, mas que, ao final, são mais protetivas, são necessárias para garantir a qualidade de vida de todos. Então, eu acho que eu respondi as perguntas todas que foram postas, né? Se tiver mais alguma, estou à disposição. Temos ainda 2 questionamentos, mas o nosso tempo está se encaminhando ao final. Eu quero propor que vocês tentem aí, nas considerações finais, em no máximo aí 1 minuto e meio, tentar abordar aí ainda os questionamentos que foram feitos. Primeiro, em relação aos limites e possibilidades da atuação dos municípios diante da atividade mineratória, e a pessoa que perguntou, Eduardo Leal, ele lembrou as tragédias recentes de Mariana e Brumadinho. Então, o que os municípios podem fazer em relação a esse aspecto? E o professor Jaime Santos questiona como podemos pensar o desenvolvimento econômico em conjunto com a legislação, pois nem sempre elas andam no mesmo sentido e a legislação ambiental acaba sendo negligenciada. Por fim, o Paulo Cura cumprimenta, além de várias outras pessoas aqui, a vocês dois pelas exposições, dizendo que elas contribuíram muito para a compreensão do tema. Então, eu devolvo a palavra com 1 minuto e meio para cada um fazer as suas considerações, e tanto quanto possível abordar esses 2 pontos aí, e aí nós encerramos em seguida. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar com todos aqui, foi um prazer enorme. Agradecer também à Escola de Governo, a Sabrina, ao Rodrigo, ao Lira, a todos aqueles que estiveram conosco, dando esse apoio especial para que esse encontro pudesse acontecer da melhor forma. Quero fazer um destaque em relação a esses temas, em relação à questão da mineração. Os municípios eles devem atuar na medida das suas possibilidades, porque eles atuam mais aí exercitando um poder suplementar, de acordo com o artigo 30 da Constituição, não é propriamente uma matéria municipal, e na medida das possibilidades, dentro da sua perspectiva de protetor ambiental, sim, é perfeitamente possível que o município atue. Em relação à pandemia e em relação aos agrotóxicos, eu quero só fazer um destaque, que em relação a esses 2 temas, o Supremo tem encaminhado, no sentido bastante interessante, que vem a prestigiar o argumento da ciência. Significa dizer, o meio ambiente, enquanto um elemento, enquanto um valor fundamental, precisa ter todo o aparato científico à sua disposição, para que a gente não arrisque, como o Geraldo falou durante a nossa live, não tente, não trabalhe com tentativa e erro em relação ao meio ambiente. Muitas das vezes uma ação pode ser fatal. Então, em relação a isso, cabe uma recomendação, uma sugestão, uma opinião minha aos gestores novos que entrarão. Busquem sempre se pautar na ciência, nos corpos técnicos, nos profissionais consultores municipais, procuradores municipais, a equipe de vigilância sanitária, demais atores da burocracia do Estado, que vem a favorecer uma ideia de eficiência da administração pública. Existem excelentes profissionais, servidores públicos municipais, que podem dar esse respaldo técnico. E quando não for possível, por meio da sua própria equipe, atuar e pensar em relação a problemas ambientais, que se procure parcerias com a academia, se procure pensar cientificamente o meio ambiente, para que a gente faça da melhor forma as obras públicas, as políticas públicas que a sociedade necessita. Nunca sem esquecer o ambiente. Bom, em relação à questão da mineração, não sei qual é o nome da pessoa que citou colocou essa questão, mas citou Eduardo. Eduardo, você citou Brumadinho e Mariana. Então, bom, no que diz respeito aos desastres, né, aos riscos de desastres, o município tem esse papel, né, embora ele realmente esteja no campo legislativo, ele tem uma atuação mais restrita, mas ele também tem responsabilidade ampla em relação a executar uma gestão ambiental. Então,
Eu acho que é preciso exigir o cumprimento das normas ambientais, que se faça uma mineração que respeite as normas ambientais, e especificamente em relação à prevenção a desastres, é preciso que seja feito um plano de contingência, né? Um plano de contingência que faça a previsão dos riscos, né? Que verifique a previsão dos riscos e que prepare a sociedade para o enfrentamento desses riscos, caso eles venham a se converter numa ameaça iminente. Eu quero ressaltar aqueles pontos que eu coloquei no meio da apresentação, que foram relativos, assim, aqueles pontos mais genéricos, né? Acho que é extremamente importante que, para o enfrentamento de uma agenda ambiental, os municípios se estruturem do ponto de vista institucional. Os municípios que ainda não têm órgãos ambientais se organizem, procurem se munir de uma equipe capacitada em interação, como o Hugo falou, com técnicos que estão disponíveis, servidores públicos nos órgãos públicos, né, gestores seja judiciário, seja executivo, seja legislativo, se unir aos técnicos que são gestores públicos e podem apoiar e preparar uma equipe técnica própria também, porque estar capacitado é essencial para enfrentar os problemas ambientais, inclusive desastres, como esses de Mariana e Brumadinho, né? Se capacitar significa assimilar a legislação ambiental, né? Porque toda atividade implantada no âmbito do município, todas as políticas públicas devem estar em sintonia com essa legislação. Então, a gente tem, todo ano na Câmara dos Deputados, um curso sobre legislação ambiental, que é promovido pela Comissão de Meio Ambiente, é um dia inteiro, aulas que são dadas por consultores legislativos, e que têm acesso a todas as pessoas que têm interesse, seja presencialmente, seja por meio da TV Câmara, quer dizer, fazer uso dessas oportunidades para conhecer a legislação ambiental e criar uma política pública municipal de gestão do meio ambiente. Eu acho que isso, se todos os municípios fizerem isso, né, instituírem uma agenda positiva do ano e integrada com as demais agendas das políticas públicas municipais, acho que a gente vai ter um grande avanço no país em relação ao controle da degradação e ao fomento ao meio ambiente, ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e a melhoria da qualidade de vida da população no seu todo. Acho que a somatória dessas ações tem um grande potencial transformador, então é preciso que os gestores se sensibilizem com relação a isso, e também os eleitores, né, para cobrarem essa agenda dos futuros prefeitos e gestores públicos. E eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade ao Geraldo, a toda a equipe do CEFOR, por participar dessa live, e estou à disposição aí se houver novos questionamentos, estou à disposição para responder. Bom, meus caros Hugo e Roseli, vamos aqui, então, cumprimentar, em nome da Roseli, todos os biólogos do Brasil e pelo trabalho, né? Tenho vários amigos aí que são biólogos, muito oportuno aí que a live do dia de hoje seja justamente sobre a questão da temática ambiental. Parabéns, Roseli, parabéns a todos os biólogos, e eu tenho vários amigos que são biólogos. Eu quero registrar aqui os cumprimentos, além de todos aqueles outros que eu fiz anteriormente, do Eduardo Rodrigues, da Maria José Honorato, da Geralda Campos, da Patrícia Maris, da Sandra Helena, da Cleo Rodrigues, da Maria Augusta e da Tânia de Fátima, dizendo que os esclarecimentos foram muito importantes e que gostaram muito aí das exposições, que foram muito esclarecedoras. E encerro agradecendo ao Hugo, e que ele continue aí esse seu trabalho, né, como magistrado, como juiz da Justiça Federal, parceiro da causa ambiental, parceiro das causas sociais, parceiro dos direitos ambientais, numa posição importante de aplicador do direito. E a gente sabe, né, que esse compromisso ele continuará, né, terá seguimento, e agora mais ainda porque o Hugo está, né, no seu projeto de doutorado estudando justamente
um reforço a toda a acumulação dele no âmbito dos direitos fundamentais, e o que nós esperamos é que você continue um parceiro dessa temática tão importante. Eu e a Roseli temos um compromisso institucional, né, no âmbito da Câmara dos Deputados, ela mais do que eu em relação à questão ambiental, e a gente permanece firme nesse propósito, por dever, inclusive, das nossas atribuições da Câmara dos Deputados, se preocupar no âmbito dos direitos fundamentais e com a questão ambiental em especial por parte dela. Agradeço a vocês dois a gentileza e o brilhantismo e a riqueza das exposições. Agradeço em nome da Câmara dos Deputados, agradeço em nome da nossa Escola de Governo, que é o CEFOR, em nome da Consultoria Legislativa, e posso dizer que agradeço em nome do povo brasileiro, porque a contribuição que vocês dois trouxeram é de interesse de todo o nosso povo. A todos vocês que nos acompanharam, reflitam sobre isso, pensem sobre isso e se lembrem, meio ambiente é um assunto que todo mundo cabe dentro. Nós esperamos, então, que essas contribuições trazidas gerem, que elas frutifiquem, tragam bons frutos em cada uma das comunidades brasileiras. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro da Jornada de Debates Eleitorais.